As 48 Leis do Poder. Autor: Robert Greene. Introdução: A natureza do poder. Neste livro, Robert Greene apresenta um guia abrangente sobre a dinâmica do poder, utilizando exemplos históricos, filosóficos e literários para ilustrar cada uma das 48 leis que governam as interações humanas. Greene argumenta que o poder é uma força inevitável nas relações sociais e que entender suas nuances é crucial para quem deseja prosperar em qualquer ambiente. As leis são frequentemente apresentadas de maneira provocativa, incentivando o leitor a refletir sobre a moralidade e a ética do uso do poder. O autor busca não apenas informar, mas também instigar a consciência sobre as estratégias de manipulação e controle que permeiam as interações humanas. Parte 1. Leis da manipulação. Capítulo 1. Nunca ofusque o mestre. Greene começa com a primeira lei, que enfatiza a importância de não ameaçar a posição de autoridade de um superior. Ele utiliza exemplos históricos, como a figura de Niccolo Machiavelli, para ilustrar como muitos líderes se sentiram inseguros em relação a seus subordinados. O autor adverte que o reconhecimento das habilidades do superior e a manutenção de uma imagem de lealdade são essenciais para garantir a própria segurança. Fazer seu mestre parecer mais inteligente do que é uma forma de garantir sua própria posição. Capítulo 2. Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Neste capítulo, Greene argumenta que os amigos podem ser mais traiçoeiros do que inimigos, pois a intimidade pode levar à deslealdade. Ele cita exemplos históricos de alianças traídas e sugere que, ao invés de confiar cegamente nos amigos, é mais prudente cultivar relações com antigos inimigos, que podem se revelar mais leais após uma reconciliação. Greene destaca que transformar inimigos em aliados pode ser uma estratégia poderosa e oferece a história de Abraham Lincoln como exemplo. Capítulo 3. Oculte suas intenções. Aqui, Greene discute a importância de manter suas verdadeiras intenções ocultas. Ele apresenta várias táticas, como a criação de uma imagem pública que desvia a atenção de seus objetivos reais. O autor utiliza exemplos de figuras como Otto von Bismarck, que era conhecido por sua habilidade em manobrar a percepção pública. Ao esconder suas intenções, você cria uma aura de mistério que confunde e desarma seus oponentes. Capítulo 4. Diga sempre menos do que o necessário. Greene argumenta que falar excessivamente pode diminuir seu poder. Ele sugere que a economia de palavras gera um ar de mistério e permite que os outros projetem suas próprias ideias em você. O autor cita o exemplo de grandes líderes que usavam a brevidade como uma ferramenta de persuasão e controle, reforçando a ideia de que o silêncio pode ser uma forma poderosa de influência. O que você diz pode ser ignorado, mas o que você não diz permanece com o ouvinte. Capítulo 5. Muito depende da reputação, defenda-a com a vida. Neste capítulo, Greene explora a importância da reputação no jogo do poder. Ele argumenta que uma boa reputação é um dos ativos mais valiosos que uma pessoa pode ter e que é fundamental defendê-la a todo custo. Greene fornece exemplos de líderes que foram capazes de conquistar e manter poder por meio da construção de uma imagem sólida e respeitável. Ele enfatiza que a reputação é frequentemente a base da influência e pode ser usada para intimidar adversários. Proteja sua reputação, pois ela é a fundação de seu poder. Capítulo 6. Corte o mal pela raiz. Greene sugere que, para eliminar a competição, é essencial identificar e eliminar as fontes de ameaça antes que elas cresçam. Ele utiliza exemplos históricos para mostrar que a ação decisiva pode prevenir problemas futuros. O autor discute a ideia de que a tolerância com problemas menores pode levar a consequências desastrosas. Ao cortar o mal pela raiz, você evita que ele se espalhe e comprometa seu poder. Capítulo 7. Faça os outros virem até você. Use uma isca, se necessário. Neste capítulo, Greene argumenta que a verdadeira habilidade de um líder é fazer os outros se aproximarem voluntariamente, em vez de se forçar a interação. Ele apresenta a ideia de que usar iscas pode ser uma forma eficaz de atrair pessoas para sua esfera de influência. O autor utiliza exemplos de líderes carismáticos que sabem como criar um ambiente que convida as pessoas a se aproximarem. Atrair as pessoas para o seu lado é sempre mais eficaz do que persegui-las. Capítulo 8. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito. Greene discute a ideia de delegar tarefas enquanto mantém o controle da situação. Ele sugere que é possível se beneficiar do trabalho duro dos outros, desde que você seja hábil em coletar o crédito.
O autor oferece exemplos de líderes que conseguiram avançar em suas carreiras aproveitando os talentos dos outros, ressaltando que o reconhecimento é uma parte essencial do jogo do poder. O verdadeiro poder está em fazer os outros trabalharem por você, enquanto você se apresenta como responsável pelo sucesso. Capítulo 9. Vença por suas ações, nunca por argumentação. Greene enfatiza que ações falam mais alto do que palavras. Ele sugere que, para ser persuasivo, é mais eficaz demonstrar suas capacidades através de resultados tangíveis do que por meio de debates verbais. O autor menciona figuras históricas que foram capazes de conquistar poder e influência por meio de suas realizações. As ações são a linguagem do poder, enquanto as palavras muitas vezes são vazias. Capítulo 10. Infecção. Evite o infeliz e o azarado. Neste capítulo, Greene discute como a energia negativa e a má sorte de outros podem influenciar você. Ele argumenta que a associação com pessoas pessimistas ou que constantemente falham pode prejudicar seu próprio sucesso. O autor usa exemplos de figuras históricas que souberam escolher suas companhias sabiamente. A infelicidade e o azar são contagiantes. Escolha suas companhias com cuidado. Capítulo 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Greene sugere que a criação de dependência é uma forma eficaz de manter o poder. Ele discute como figuras de poder mantiveram controle sobre seus seguidores através da criação de laços de dependência. O autor oferece exemplos de líderes que usaram essa estratégia para garantir a lealdade e a submissão de seus subordinados. Quando as pessoas precisam de você, você controla seu destino. Capítulo 12. Use a honestidade seletiva e a generosidade para desarmar sua vítima. Neste capítulo, Greene fala sobre como a honestidade pode ser uma arma poderosa. Ele argumenta que a generosidade e a sinceridade, quando usadas de forma estratégica, podem desarmar adversários e fazer com que eles se tornem vulneráveis. O autor usa exemplos de líderes que souberam utilizar a generosidade como uma forma de controle. A honestidade pode ser um presente, mas também pode ser uma armadilha bem colocada. Parte 2. Leis do domínio. Capítulo 13. Quando pedir ajuda, apele para o interesse próprio das pessoas. Greene explica que, ao solicitar ajuda, é crucial demonstrar como a colaboração beneficiará a outra parte. Ele oferece exemplos de líderes que souberam apelar para o interesse próprio das pessoas ao invés de apenas pedir favores. A verdadeira persuasão se dá quando o outro vê que sua ajuda é uma oportunidade para ele. Capítulo 14. Pose como um amigo, trabalhe como um espião. Neste capítulo, Greene discute a importância de coletar informações para entender melhor os outros. Ele enfatiza que disfarçar suas verdadeiras intenções e agir como um amigo pode permitir que você obtenha insights valiosos. O autor utiliza exemplos de espionagem e táticas de líderes que conseguiram se manter um passo à frente através da coleta de dados. O conhecimento é poder. Use-o para manipular situações a seu favor. Capítulo 15. Esmague totalmente o inimigo. Greene argumenta que, ao lidar com inimigos, é fundamental eliminá-los completamente para evitar que retornem como uma ameaça no futuro. Ele usa exemplos de figuras históricas que não hesitaram em usar táticas extremas para garantir a segurança de sua posição. O autor adverte que a compaixão ou a hesitação podem levar à ruína. Deixar um inimigo vivo é como deixar uma cobra em sua casa. Capítulo 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Neste capítulo, Greene sugere que a escassez pode aumentar a percepção de valor. Ele argumenta que, ao se afastar temporariamente, você pode fazer com que sua presença seja mais valorizada. O autor utiliza exemplos de líderes que souberam usar sua ausência para gerar saudade e respeito. A ausência é a chave para valorizar o que antes era comum. Capítulo 17. Mantenha os outros em um estado de dependência. Greene explora a ideia de que, ao criar situações de dependência, você pode garantir o controle sobre os outros. Ele fornece exemplos de figuras históricas que cultivaram dependências emocionais e práticas para se manter no poder. Quem controla a dependência, controla o destino do outro. Capítulo 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Neste capítulo, Greene argumenta que o isolamento pode ser prejudicial. Ele sugere que se cercar de aliados e estar em contato com o mundo externo é crucial para manter o poder. O autor utiliza exemplos de líderes que se isolam e, como resultado, perdem influência.
A conexão com os outros é vital. O isolamento pode ser a morte do poder. Capítulo 19. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Greene enfatiza a importância de conhecer seus adversários. Ele sugere que, ao entender as motivações e os limites dos outros, você pode evitar conflitos desnecessários. O autor fornece exemplos de líderes que erraram ao subestimar seus oponentes. O conhecimento sobre o outro é a melhor defesa contra ataques inesperados. Capítulo 20. Não se comprometa com ninguém. Neste capítulo, Greene discute a liberdade que vem da falta de comprometimento. Ele argumenta que, ao se manter neutro, você pode manobrar situações a seu favor. O autor utiliza exemplos de líderes que foram bem-sucedidos ao se recusar a se comprometer com alianças que poderiam limitá-los. O comprometimento é uma armadilha. Mantenha suas opções abertas. Capítulo 21. Finja ser um tolo para pegar um tolo. Greene sugere que às vezes é vantajoso fingir desinteresse ou ignorância para enganar os oponentes. Ele oferece exemplos de líderes que se mostraram menos astutos do que realmente eram, permitindo que seus adversários cometessem erros. O verdadeiro poder muitas vezes se disfarça de fraqueza. Capítulo 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Neste capítulo, Greene argumenta que a rendição pode ser uma forma estratégica de preservar poder. Ele sugere que se submeter temporariamente a um adversário pode permitir que você recupere forças e contra-ataque no futuro. O autor usa exemplos de líderes que souberam se render de forma inteligente. Às vezes, a rendição é o primeiro passo para recuperar a vitória. Capítulo 23. Concentre suas forças. Greene discute a importância de focar seus recursos e esforços em um único objetivo para maximizar sua eficácia. Ele utiliza exemplos de líderes que obtiveram sucesso ao canalizar suas energias para um único empreendimento. A concentração é a chave para o poder. Disperse-se e você se tornará vulnerável. Capítulo 24. Jogue o perfeito cordeiro. Neste capítulo, Greene sugere que adotar uma postura submissa pode permitir que você desarme seus oponentes. Ele argumenta que fingir fraqueza pode levar os adversários a subestimar você, permitindo que você retome o controle. O autor usa exemplos de líderes que foram astutos ao se passarem por vulneráveis. Às vezes, a fraqueza é a forma mais astuta de se afirmar. Capítulo 25. Recrie a si mesmo. Greene argumenta que a capacidade de se reinventar é fundamental para o sucesso. Ele sugere que, ao moldar sua identidade, você pode criar uma imagem que ressoe com o público e se ajuste às suas ambições. O autor utiliza exemplos de figuras históricas que souberam se reinventar para manter relevância e influência. A verdadeira arte do poder é a capacidade de se recriar constantemente.